Mas um tempo muito especial hoje, um tempo de receber novos membros, de receber pessoas no batismo, uma instrução do próprio Deus, e é um tempo sempre de muita alegria ver gente chegando na comunidade. Que bom que você está aqui, bom que a gente pode experimentar isso. Eu fui atrás, nesse meu tempo um pouco nostálgico, procurando algumas fotos, aí encontrei umas fotos dos primeiros cultos que eu pude participar aqui na comunidade do Campolim, quer dizer, não era aqui, então alguns já sabem que era em outro lugar, então a gente mudou de lugar, a gente teve uns momentos muito bons de comunhão, de aproximação, de conhecer pessoas, ver gente nova chegando. E Deus deu para nós um presente que é esse novo local, isso aqui Deus preparou e tem sido bênção nas nossas vidas. Mas quero te dizer uma coisa, melhor do que um prédio novo é ver gente chegando. Momentos marcantes da comunidade do Campolim, ano passado foi a última recepção dos membros e como foi gostoso ver que gente nova está chegando, e ver que você também está chegando, e tem pessoas que nem conheceram a Runner onde a gente estava, conheceram só aqui, porque é bom que você está aqui, porque a igreja é feito para pessoas, é feito de pessoas. O espaço é bom, o espaço é importante, mas são pessoas. Obrigado por fazer parte da história do Campolim, da nossa história, e talvez na próxima mensagem que alguém trouxer vai estar a foto de vocês, novos membros aí, então. Mas receber pessoas numa igreja cristã, e falar um pouquinho sobre igreja, traz talvez algumas ideias errôneas. Quando se fala em igreja, alguns distorcem um pouquinho. Uma das distorções, eles acham que igreja quer me ajudar a aliviar minha consciência. Pessoas chegam na comunidade com peso na consciência dos seus pecados, da sua vida falha, e daquilo tudo que se traz com a história, eles pensam lá na igreja. Lá eles vão dar um jeito na minha consciência e vai me aliviar. Vou sair de lá mais leve. Para outros, igreja vai mudar alguém da minha família. Na série que a gente teve sobre família, não duvido que alguns deram uma cutucadinha assim na esposa, ou no marido, ou nos filhos, ou chegaram no carro e falaram para os filhos, viu? Ouviu o que falaram? Pessoas acham que a igreja é para mudar a vida de alguém da família. Alguém que está complicado? Leva para a igreja. Outras visões errôneas, igreja é como um clube. Eu me associo e eu tenho alguns benefícios. Você então se torna membro aqui conosco, você vai começar a participar e vai ser uma troca bem interessante com Deus. Você vem, Deus te dá algumas coisas em troca e está tudo resolvido. Alguns acham que a igreja é isso. Outros acham que a igreja é onde eu vou na Páscoa e Natal. Na minha tradição luterana eu vi muito disso. Participei numa comunidade, trabalhei por uns 2 anos em Jaraguá do Sul. E no meu último culto, uma família veio no final do culto e disse, poxa, você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu falei, olha, eu estou há 2 anos aqui. Ele disse, então eu estou vindo pouco no Natal, né? Eu falei, acho que sim. Igreja não é lugar só de Natal e de Páscoa. Outros acham que igreja é um lugar cheio de pessoas ruins. E elas vêm para uma comunidade pensando assim, aquelas pessoas são complicadas, e elas são invejosas, estão cheias de problema, e olham para o que eu visto, olham para a minha vida, e querem me julgar, e aquelas pessoas não querem meu bem. Visões distorcidas. Visões que afastam pessoas e não trazem pessoas. Igreja pode ser aquele lugar que faz com que eu não deixe Deus furioso. Então a gente não alimenta a fúria de Deus com os meus pecados, então me aproximo dele, e ele vai gostar um pouco mais de mim, e não vai fazer nada comigo. Ou, igreja pode ser boa, enquanto atende às minhas necessidades. Infelizmente, olhar para algumas fotos antigas, a gente está fazendo um cadastro dos membros da comunidade, a gente olha e diz, poxa, esse aqui não vem mais, esse não vem mais, esse ficou para trás. Onde está esse? A gente nunca mais viu. Pena que pessoas têm lidado com a igreja como um lado só de consumo. Enquanto atende necessidade eu vou, depois eu vou embora e procuro outra. Visões distorcidas sobre o que é a igreja. Saiu uma pesquisa muito interessante realizada pelo Instituto Lifeway dos Estados Unidos, e eles perguntaram para a população por que elas não vão mais para a igreja. Então perguntaram, fizeram uma pesquisa, e disseram, por que você não vai mais para a igreja? 59% das pessoas falam sobre uma mudança na situação de vida. Então a situação de mudança de cidade, ou uma quebra de relacionamento, divórcio, ou questão de filhos, ou morte, então fazem com que as pessoas não queiram mais participar naquela igreja e troquem, e muitas vezes troquem e não vão em lugar nenhum. 37% largaram a igreja por desapontamento, normalmente com os membros ou com os pastores. Se decepcionou com alguém, alguém não ligou no meu aniversário,
Alguém não me abraçou quando eu estava mais precisando. Isso pode acontecer, a gente é falho, passa batido. Aí as pessoas vão embora. Porque a igreja de consumo, eu me desaponto, vou embora, procuro outra. Será que isso é essa igreja? 19% falam que largam a igreja porque estão ocupados demais. Eu tenho coisa demais na minha agenda. Mais um compromisso, mais uma obrigação. Esse negócio de ir na igreja todo domingo, na comunidade todo domingo. Eu não tenho tempo. Interessante que as pessoas têm mais tempo para assistir o futebol, talvez. Pessoas têm mais tempo para ir no shopping. As pessoas têm mais tempo para ir na festa junina de Votorantim que vir no culto. Isso é preocupante. Aí chega domingo e diz, eu não tenho tempo. Estou cansado. Outras pessoas largam a igreja por problemas em casa. Então, com as questões de responsabilidade, então, normalmente, quando vem filhos, é mais difícil de lidar na estrutura. Eu acho que eu até ouvi a Letícia chorando antes. Quando ela chora, eu já sei que é ela, sabe? E tem pessoas que não vêm porque dizem, os filhos vão atrapalhar, e é mais difícil. E as pessoas perdem essa comunhão. Elas perdem esse relacionamento com Deus e com a igreja e com o próximo. Pessoas largam a igreja. Pessoas deixam essa história para trás e seguem seu próprio caminho. Por causa de visões distorcidas. Tem pessoas como um conhecido chamado Lenny Bruce. Ele diz, a cada dia, mais e mais pessoas estão se afastando da igreja e voltando para Deus. Ele consegue fazer uma distorção. Ele foi um famoso comediante norte-americano dos anos 50 e 60. Ele diz que as pessoas largaram a igreja e foram para Deus. Como se fossem duas coisas totalmente diferentes. Largam a igreja e vão para Deus. Será? Será que é tão simples? Será que existe essa história de deixar a igreja e não largar Deus? Outro sujeito chamado Thomas Paine diz, a minha mente é minha igreja. A minha mente é a minha igreja. Foi um grande político britânico que descobriu ou chegou à conclusão de que a mente dele era responsável por tomar as decisões e o que está no meu coração eu vou fazer e ninguém vai poder falar algo contra a minha vida. Por isso, quando você participa na comunidade, ouve algumas séries que a gente fala da nossa vida, dos nossos pecados, das nossas falhas, isso toca no nosso coração. Porque duas coisas acontecem quando a gente ouve o evangelho. Primeiro, a gente é confrontado, porque a Bíblia mostra o nosso pecado, a nossa falha. Ele mostra como a gente é sujo, falho e pecador. Mas a palavra também nos acolhe em amor e graça. Mas as pessoas não querem mais isso. Elas querem um lugar onde elas só vão lá e se passam a mão na cabeça e dizem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Quero te dizer, se você vem nessa comunidade, você não vai ser tratado como uma criança, onde as coisas são deixadas de lado e diz, tudo bem, não faz mal. O pecado tem que ser anunciado, a transformação tem que ser anunciada todo domingo. A nossa mente não é nossa igreja. Não é. Ou hoje em dia se fala muito que eu não preciso ir na igreja para estar com Deus. Eu posso adorá-lo em casa. Mas Deus está em todo lugar, está em todo lugar. E se acha que pode adorar simplesmente a Deus em casa e largar essa comunhão, largar essas pessoas e adorar em casa. Distorções. Distorções porque se tem uma visão errada da igreja, uma visão errada do que ela é, do que ela faz, que chegam a outras conclusões, as pessoas acabam desistindo da igreja. Alguns deixam para trás. Fico feliz, porque você está aqui nessa noite e é um sinal de que você não deixou para trás. Não desiste. Nós somos falhos, somos pecadores, mas vamos tentar junto. Fica junto. A revista Ultimato lançou alguns questionamentos sobre o porquê eu realmente preciso da igreja. Ele deu algumas respostas bem interessantes, porque se a sociedade está te falando que você não precisa de igreja, a Ultimato lançou algumas coisas sobre realmente precisar. Ela diz, um indivíduo sozinho ele não é igreja. Todos somos parte e nos complementamos. Igreja existe no coletivo, o resto é soberba, egoísmo e individualismo. Igreja sozinho não é igreja. Você sozinho não é uma igreja, você precisa de pessoas que te complementem. E você complementa a gente, você faz essa comunhão ser muito melhor porque você está aqui. Segundo, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo é Cristo também. 1 Coríntios 12:12. Então, como todos somos membros de um mesmo corpo e cada um tem sua função, assim como a sua orelha tem uma função, o seu dedinho tem uma função, o seu braço tem uma função, o corpo de Cristo é a mesma coisa. Cada um de nós tem uma função que é essencial.
Não vi ninguém até hoje dizer, eu não gosto mais do dedinho, vou cortar o dedinho, vou jogar fora, porque ele não me ajuda em muito, joga fora. Faz parte, é meu. Todos nós somos importantes, você é importante. Mas a igreja também não pode ser vista somente como um espaço físico, igrejas são pessoas. O templo é local de reunião, mas não é a igreja em si. Então o templo é importante como espaço para a gente ter um tempo desse. É bom. Mas a igreja não é templo, a igreja são pessoas, você é igreja, eu sou igreja, essa comunhão é ser igreja. E se a gente não tiver aqui por uma fatalidade, a gente tiver que se reunir na Praça do Campolim, como já foi feito, a gente continua sendo igreja, porque igreja não são pedras, são pessoas. Igreja não são pedras, são pessoas. Você é igreja. Você é mais importante que esse espaço bonito. Se for para a gente fazer uma troca e dizer, vamos escolher as pessoas ou o prédio, a gente larga isso aqui amanhã e diz, quero as pessoas. Igrejas são pessoas. Você faz parte disso. E se a igreja é um corpo, nós somos parte essencial desse corpo. Eu não sou o corpo sozinho, eu não sou igreja sozinho, nós precisamos de pessoas. De novo, você é essencial para a gente ser igreja. Você chegando aqui nessa noite, você é igreja com a gente. Você é comunhão conosco. Você faz parte. Você acaba de fazer parte desse corpo de Cristo. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você se reúne conosco e tem esse tempo agradável. Você faz parte. Por isso, quando a gente começou a sonhar com esse espaço novo, e a gente estava mais preocupado com as pessoas que iriam chegar. A gente queria que você pudesse sentar super acolhido, à vontade, fosse um ambiente acolhedor, gostoso para você passar um tempinho com a gente. Por isso que a gente sonhou com esse lugar, não para a gente dizer, vai ter a igreja mais bacana do Campolim, talvez seja uma das únicas também, mas não é esse o caso. É para você estar aqui, você é importante. Um sujeito chamado Michael Gorin diz, pessoas só existem nos relacionamentos. Como você explica quem é sem levar em conta tudo ao nosso redor? Trabalho, família, amigos. Quem sou eu sem isso? O ser humano não é individual, ele é coletivo. O ser humano, para ser ser humano, ele tem que ter pessoas. Por exemplo, você vai me perguntar, quem você é? O meu nome é Aislan. E daí você começa a enumerar algumas coisas. Sou casado com a Gabriele, mas espera aí, então não sou só eu. A gente já acrescenta alguém. Eu sou de Pomerode. Então você está falando da tua família agora. Como falar de quem você é sem falar das pessoas? Como falar de quem você é sem as pessoas que estão ao teu redor? Por isso a igreja devia ser mais parecida com as plaquinhas que se vê em algumas casas do Home Sweet Home, o lar doce lar. A igreja devia ser mais como um lar do que como um clube. Onde você entra aqui todo domingo à noite e diz, aqui é minha casa. Isso aqui é minha casa. A gente não desiste da nossa família. A gente não desiste dos nossos amigos. A gente não desiste do nosso trabalho. A gente luta por ele. E a igreja, espero que seja esse espaço para você também, onde você senta aqui e você diz, eu estou em casa. Aqui é minha casa. Então para com isso. Para de tratar a igreja como um clube. Para de tratar ele como uma base de troca. Não é saudável. E não vem de Deus. Igreja é casa. Igreja é família. E você faz parte de uma grande família, uma família estendida. E vocês foram a minha família quando eu apareci em Sorocaba. Porque eu apareci aqui, eu só conhecia o Renato e o Milton, que é tio da Gabriele, que estava por aqui também em Sorocaba. E eu não tinha ninguém. Eu cheguei aqui na comunidade, vocês nos acolheram, vocês nos abraçaram. E eu disse, agora eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Que a igreja seja a tua família. Que seja esse teu espaço. Porque é exatamente isso, quando a gente olha para Atos, no capítulo 2, 42 a 47, ele fala sobre a igreja. Em Atos ele explica o porquê e como deveria ser a igreja cristã. E eu espero que você possa experimentar na comunidade do Campolim o que Atos nos ensina. E a gente vai lutar por isso. Atos nos diz que os primeiros cristãos, então, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme suas necessidades. Todos os dias, continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração,
louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui um texto bem curtinho, ele fala sobre o começo da igreja cristã a partir de Atos, mas para a gente entender esse capítulo de Atos, capítulo 2, a gente tem que entender um pouquinho do que está acontecendo nessa realidade. Primeiro, esse episódio acontece 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Então os discípulos eles estão reunidos, Jesus Cristo ressuscitou e fez uma promessa de que eles deveriam esperar pelo derramamento do Espírito Santo. E os discípulos, como era de se imaginar, eles estavam totalmente desnorteados. Imagina você agora, você começa a seguir uma pessoa por 3 anos, todos os dias, e aquela pessoa está te dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Aí chega um evento onde aquele Jesus está sendo pregado na cruz. E aquela esperança deles de um Messias que ia vir para restaurar um trono terreno, está pregado na cruz. E eles talvez na esperança ainda dizendo, Jesus, se Ele quiser, Ele pode levantar a voz e sair da cruz andando, Ele pode, e daqui a pouco Ele morreu. E Ele é levado, sepultado, e Ele está morto. Não é de se estranhar os discípulos estarem perdidos, a esperança dele estava naquele homem chamado Jesus. E Ele morreu. Mas Jesus pediu para eles esperarem então em Jerusalém, até que seria o derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas, e eles seriam capacitados pelo agir do Espírito Santo para começar a anunciar o Evangelho e alcançar pessoas. Então esse é o contexto mais ou menos onde eles estão inseridos. Discípulos estão sem Jesus, perdidos, com uma promessa que Jesus falou que ia voltar, que ia derramar o Espírito Santo. Eles estão esperando, e acontece o derramamento do Espírito Santo no começo de Atos 2, e Pedro se levanta no meio das pessoas e começa a anunciar o Evangelho, começa a explicar aquilo que aconteceu, e 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. 3.000 pessoas. Se aqui tinha bastante gente, imagina 3.000. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que entregam a vida para Jesus e entendem aquilo que estava acontecendo. Então surge a primeira igreja cristã a partir daquele momento. Pessoas se convertem, pessoas são transformadas, começam a andar juntos como igreja. E o texto de Atos ele nos mostra o que era a igreja naquele tempo. Primeiro detalhe, igreja cristã, o que ela fazia? Primeiro, ela é ensinada. Fala sobre o ensino dos apóstolos. Então, uma igreja reunida, ela era ensinada a partir de uma doutrina. E como era esse ensino? Eles tinham como base o ensino de Jesus Cristo para os apóstolos e seguidores. Então, essa era a base do ensino das pessoas. Aqueles cristãos reunidos, eles tinham que aprender de algum lugar. Aí chegavam os discípulos, imagina os 11 ali, chegam diante do povo e dizem, olha, eu quero explicar para vocês quem era Jesus. E ele começa a contar as histórias de Jesus, e começa a explicar o Evangelho, e começa a ensinar. Então, a base do ensino da igreja cristã, desde Atos 2, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é o Evangelho, é aquele que começou. Explicar o que Jesus é, explicar o que ele fez. Segundo, era um ensino diferenciado, porque antes aprendiam a aplicar a lei. E agora aprendem sobre o amor a Jesus e as pessoas. Quando as pessoas elas eram ensinadas pelos escribas e pelos fariseus, eles chegavam, por exemplo, num jovem, ele dizia assim, você meu jovem, eu quero te ensinar agora como você deve cumprir a lei. E você deve cumprir 30 itens diários aqui, ou muito mais, e você vai ter que seguir isso aqui, aí você vai ser um servo de Deus. Era isso que as pessoas tinham até a vinda de Jesus Cristo. E quando os apóstolos começam a ensinar, eles começam a falar de amor e não de lei. Eles não vêm com aquele fardo pesado, mas vêm falando de amor. Porque a expressão máxima de Jesus Cristo na cruz é amor. Não é lei, é amor. Por Jesus ele falava já no seu ministério terreno, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois o meu jugo ele é leve. Quando as pessoas eram ensinadas pelos fariseus, eles colocavam tanto peso, tanta dificuldade. E Jesus chegava nas pessoas e dizia, pegue o meu jugo, ele é leve, ele é fácil. Ama a Deus, ama as pessoas, ama a Deus, ama as pessoas, ama a Deus, ama as pessoas. Foi esse o conselho que eu recebi do pastor que eu
que eu acompanho até hoje, tem me pastoreado. Quando eu saí de Jaraguá do Sul, eu disse, eu não sei como chegar em Sorocaba, eu não sei o que vai acontecer lá, eu não sei como são as pessoas, eu não sei, cara. Como um rapaz de Pomerode vai sobreviver em Sorocaba? E ele falou assim, Aislan, ama Jesus e ama as pessoas. Ama Jesus, ama as pessoas. Ensino dos apóstolos, ama as pessoas, ama Jesus. É um ensino leve, é um ensino fácil, é um ensino agradável perante as pessoas. E eles têm essa base de ensino. Quer perguntar para os discípulos o que eles aprendiam? Amar Jesus, amar as pessoas. Ama Jesus, ama as pessoas. Tenho a impressão que em muitas igrejas, eles voltaram a ter um ensino, parece mais dos fariseus, do que o ensino de Jesus. Porque quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para o meu Jesus, ele é leve. É um Deus de amor. Segundo detalhe sobre o que a igreja fazia naquele tempo, ela era vivenciada. Fala sobre a dedicação deles também com comunhão, sobre a união deles e sobre as reuniões diárias. Como eles se reuniam? Primeiro, não houve uma campanha para fundar uma igreja ou associação. Eles simplesmente se reuniam. Acontece o fato de Atos 2 ali, derramamento do Espírito Santo, Pedro pregando, pessoas se convertendo, batismo, e aquelas pessoas se olham e dizem, o que a gente faz agora? E eles decidem começar a se reunir. Eles começam a ficar juntos, caminhar juntos, todos os dias, ficar junto. Então, se começa uma igreja cristã, ela é tardia, Atos 2, porque naquele tempo eles só queriam estar juntos. Eu tenho essa impressão nesse tempo que a gente teve aqui com os adolescentes, porque a gente não faz muita coisa, mas a gente gosta de estar junto. É bíblico, estar junto é bom. Segundo fato que acontece com essas reuniões, as pessoas elas eram atraídas umas pelas outras e elas não queriam mais ficar sozinhas. Elas se apaixonaram por Jesus. Se apaixonaram por isso, elas não queriam mais largar essa comunhão gostosa. Por isso é bacana quando as pessoas chegam e elas se empolgam com a comunidade, dizem, meu, aqui eu me sinto amado, aqui eu me sinto querido, aqui eu quero ficar o resto da minha vida. Era essa empolgação que as pessoas tinham em Atos 2, de se empolgar com Jesus. E elas queriam só ficar juntas. Isso então gera uma comunhão que ela é espiritual, mas também pessoal e social. Espiritual. Existe algo além de nós e que nos une como cristãos, e quando nós falamos que somos cristãos, isso nos une não só em Sorocaba, ou não só no Campolim, mas com todas as igrejas cristãs de Sorocaba, quando anunciam que Jesus Cristo é Senhor, nós estamos unidos pela mesma confissão de fé. Então, as pessoas que estão hoje à noite adorando em outras igrejas cristãs, graças a Deus, porque nós estamos unidos pelo amor de Jesus. Em outras igrejas, gera uma comunhão pessoal, espiritual e social. Gera vínculos. Gera essa vontade de estar junto. Você tem experimentado isso? Você tem gostado de estar junto com a gente? Você tem se encantado com o Evangelho? Tem se encantado em estar com pessoas? Para mim, um exemplo claro mesmo sobre gostar de estar junto é quando o Túlio manda um recado lá nos grupos do WhatsApp e diz, dia da limpeza, e eu olho, rapaz, isso aqui não vai dar certo, os caras não vão querer limpar. Aí começa a chegar gente, aí um monte de gente para limpar, e por quê? Não é que elas gostam de limpar, eu acho que ninguém gosta muito de limpar as coisas, mas elas gostam de estar juntas. Porque gera comunhão você estar aqui com o rodo, sabe? O rodo gera comunhão, o VAP gera comunhão, e o sabão em pó gera comunhão, sabe? É bom estar junto, a gente se diverte junto, igreja é isso, igreja é se divertir. Eu gostaria que você tomasse um passo desse. Quando que você tome essa decisão de começar a caminhar com essa igreja, de caminhar com essas pessoas e se divertir, te diverte. Quando eu saí do seminário, eu pensei assim, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero amar Jesus, eu quero me divertir. E, sabe, igreja é leve, igreja é bom. Terceiro detalhe sobre o que a igreja fazia naquele tempo, ela era cuidada, quando fala sobre a questão do partir do pão, sobre a venda de propriedades para distribuir com aqueles que mais precisavam, para suprir as necessidades, e eles também participavam juntos de refeições. Então era uma comunidade que partilhava de muita coisa sobre o cuidado. Então como era feito esse cuidado? Primeiro, através do pastoreio e de uma caminhada conjunta. Era uma grande família.
Era um negócio incrível quando as pessoas elas começavam a se juntar e uma começava a cuidar da outra, porque gera amizade e gera cuidado. E é isso que você faz com os teus amigos, com a tua família. Quando você vê alguém da tua família fazendo aquela besteira, você vai lá e diz, poxa, não é assim. Ou quando você vê um amigo seu tomando uma decisão errada na vida, e você tem que chegar nele e dizer, não é assim que funciona, assim não é bom. Isso é cuidado, isso é pastoreio, isso é se preocupar com o outro, isso e é ir na contramão dos nossos tempos do total individualismo, onde ninguém está mais nem aí um com o outro. Cuidado, abraçar o outro, cuidar do outro, se preocupar com o outro, é uma família. Por isso, igreja não é clube, é família, é comunhão. Segundo, se alguém passava por necessidade, prontamente haviam pessoas para ajudar. E por isso Deus tem nos dado a graça de ser cuidados também na comunidade pelo Natal Sem Fome, que tem feito um trabalho incrível pela cidade, e ido ao encontro dos necessitados. E nós, como igreja, a gente ia ficar muito triste se a gente souber, a partir de terceiros, que você está passando por dificuldades e você não falou nada. Quando você participa de um grupo pequeno é mais fácil, porque a gente te vê lá toda semana, a gente sabe que você está passando. Mas quando você se limita a vir só no domingo à noite, a gente não sabe exatamente quem você é. A gente não consegue ser tão próximo, porque é uma correria aqui no final, sabe? Dá um passo para o grupo pequeno, para a gente poder cuidar melhor de você. Para a gente conseguir um encontro daquilo que você precisa. Para ser cuidado, para ser pastoreado. Isso é ser igreja. E terceiro, recebiam da ceia, que era algo normalmente comunitário, então as pessoas não tomavam ceia sozinhas, dizer, eu vou pegar aqui a Santa Ceia e vou tomar sozinho, porque eu sei que é o corpo e sangue de Cristo e está tranquilo. Era algo feito em comunhão, onde as pessoas, depois vai ter esse momento de ceia também, onde você vai ter pessoas ao teu redor, partilhando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, fazendo em memória dele, daquilo que ele fez por nós, e aquilo fortalecia eles. Quando eles tomavam da ceia, isso dava força para eles, e não era algo subliminar que acontecia, não, isso era algo que Deus dava no coração deles para dizer, olha gente, vamos lá, continua, porque depois de Atos 2 começa a perseguição aos cristãos, e eles precisavam estar juntos, e precisavam estar firmes. Isso é igreja é ser cuidado. A gente quer cuidar de ti, então para de fugir. Para de fugir. Se a gente não cuida de ti é porque você de vez em quando foge, então não joga na nossa cola não. E quarto detalhe, sobre o que a igreja cristã fazia, ela era transformada. Quando fala sobre a questão das orações da igreja cristã, e eles se reuniam com alegria, com sinceridade de coração, louvavam a Deus e tinham a simpatia do povo, e Deus ia acrescentando pessoas. Uma igreja ela tem que ser transformada dia após dia. E como ela era transformada? Primeiro, com oração. Porque oração ela é um ato de submissão que você e eu a gente tem ao próprio Deus. Porque quando você ora, você está dizendo, Deus, eu não sou o Senhor da história. Tem alguém que é maior do que eu e eu preciso pedir socorro para alguém. É o que os filhos fazem com os pais normalmente, né? Assim, quando dá alguma encrenca, diz, pai, me ajuda. É o que a gente faz na oração. A gente chega perante Deus e diz, Senhor, o Senhor é maior do que eu. Por isso, quando a gente ora, a gente está sendo submisso a Ele, a gente está se colocando aos pés dEle, aos pés da cruz e dizendo, Senhor, o Senhor é maior do que eu. Uma igreja que ora. E era também uma igreja que louvava o Senhor, porque louvor é um ato de expressão do nosso amor e gratidão a Deus. Porque tem vezes que a gente não sabe exatamente como se expressar para Deus, aí a gente canta. A gente expressa pelos louvores, e a gente quer engrandecer a Deus e dizer, Senhor, como Tu és bom, como Tu és grande. Submisso a Deus porque Ele é soberano, e aos pés da cruz louvando a Ele porque Ele é um Deus de amor. Uma igreja que louva, uma igreja que ora. E era uma igreja também que entendia que uma vida plena só pode ser vivida no relacionamento com Deus e com o próximo. Igreja só pode ser vivenciada quando você vive com pessoas, com Deus. Ao contrário, Deus, pessoas, sempre Deus. Vive com Deus, ama Jesus, pratica a tua espiritualidade em casa, ela é saudável. Fico muito preocupado quando a pessoa diz, eu sou cristão, já fazem 30 anos e eu sempre participei na igreja, mas o sujeito não abre a Bíblia nem uma vez por semana. E não ora nem para comer. Não tem oração,
não tem leitura da palavra, não tem comunhão. Aí eu entendo porque os meus conterrâneos lá diziam, a gente vai no Natal e na Páscoa porque tá bom já. Não tá bom. Não tá bom. A gente brinca de ser igreja, a gente brinca com o próprio Deus muitas vezes. E a gente deixa de experimentar as bênçãos que a primeira igreja cristã experimentou, porque a gente não quer se relacionar com Ele. Viver com Jesus, viver com pessoas. Igreja cristã. Um sujeito chamado Horácio, que era um poeta lírico, de 65 a.C., já dizia: quando a casa do vizinho está pegando fogo, a minha casa está em perigo. Quando a casa do vizinho está pegando fogo, a minha está em perigo. Para mim, isso expressou muito bem a ideia sobre a nossa ideia de ser igreja. Porque quando a tua casa está pegando fogo, a minha também vai pegar. Porque a gente está junto. Quando você dá aqueles chutes noturnos assim no pé da cama, sabe? Talvez seja só eu que faça isso, de levantar de noite e dizer, eu sei onde estão as coisas na minha casa. E você não liga a luz e deixa tudo escurinho, aí dá aquela topada com o dedinho. Eu sempre dou as topadas com o dedinho. E a primeira coisa, quando você dá aquela topada, pelo menos para mim, eu seguro o choro, sabe? E daí você se abaixa, segura o dedinho assim, para de doer, para de doer. Semana passada eu passei por isso, fui abastecer o carro, aí, eu sou muito distraído, né? Aí fui fechar a porta do carro assim, e daí eu fui puxar a mão e o dedão estava preso na porta. Eu abri a porta ali, tu segura o dedo, assopra, esfrega, porque ele dói. Isso é ser corpo de Cristo. Quando um membro sofre, quando um está doendo, o corpo todo sofre. E quando o dedinho dói, a gente dói o corpo inteiro, parece, porque a gente vai ao encontro e quer que ele pare de doer. Isso é ser igreja. Quando você sofre, a gente sofre também, a gente quer cuidar de você, a gente quer ser cuidado por você também. Isso é ser igreja, isso é caminhar junto. Isso é ser família. Tem a impressão que alguns que fugiram da igreja foi porque algumas igrejas têm feito um desserviço para o reino de Deus. Então tem igrejas que elas não são sérias no que elas fazem. Então elas impõem um jugo que é muito pesado e quando eu olho, até eu gostaria de fugir de algumas delas. Alguns querem fugir. Mas quando eu olho para o Evangelho, e quando eu olho para Jesus, eu penso, igreja é bom. Igreja é gostoso de ser vivenciado. Para você refletir e praticar junto comigo, você tem sido alguém ensinável? Ou isso aqui não passa de uma verdade em meio a tantas outras? Quando você ouve do Evangelho, quem sabe, todo domingo à noite, e você sai daqui dizendo, que legal, ouvi mais uma história, ouvi alguns conselhos morais, mas é uma verdade em tantas outras. Você tem sido ensinável. Se a gente olha para a palavra e se ela for real, onde Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, a gente está diante da afirmação mais contundente da história da humanidade. Se a gente diz que a gente só pode chegar a Deus por Jesus Cristo, e você lida com essa verdade como uma verdade em tantas outras, ela é uma verdade ou a verdade para ti? Segundo, você tem caminhado conosco ou você decidiu por uma jornada solitária? A gente consegue reconhecer você aqui há um bom tempo já, você que está participando conosco. E a gente faz os convites, por exemplo, para novos membros e batismo, não porque a gente quer ter um rol de membros maior, mas é para você dar esse passo de fé e de comunhão conosco, para a gente começar a caminhar junto. Para você assumir um compromisso. E quantos têm se esquivado? Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Você tem caminhado com a gente, está caminhando sozinho, caminha com a gente. Para a gente poder cuidar melhor de você. Por último, você tem se submetido ao Evangelho e experimentado as bênçãos do relacionamento com Jesus. Submissão ao ensino dele. Porque Deus ele é o soberano sobre a história e sobre a humanidade. Ele quer te mostrar como você deve viver para viver bem. Igreja não é aquele lugar chato onde você não pode fazer nada. Mas é onde Deus ele quer te mostrar como viver bem. Você tem se submetido. É difícil você experimentar as bênçãos de um relacionamento quando você não assume um relacionamento. Isso é num casamento, isso é num namoro, isso é numa amizade. Você experimenta as bênçãos da amizade quando você caminha junto. E você começa a experimentar as bênçãos de Deus quando você começa a caminhar com Jesus. Isso é ser igreja.
Para finalizar, eu quero contar uma pequena história para vocês. Aconteceu certa vez que 2 amigos, eles estavam dando um passeio assim, naqueles pesque que pague, assim, né? E passaram do lado de um lago assim, e daí eles viram um peixe fora d'água, por isso eu botei o peixe fora d'água. E ele estava lá se debatendo, pulando assim, né? Sabe como um peixe faz fora d'água, quando você pesca ele fica na grama lá? Aí um dos sujeitos chega no outro e diz assim, nossa, olha a alegria desse peixe. Ele até pula de felicidade. Olha como ele está feliz. Olha como ele está alegre fora d'água. E os 2 amigos continuam analisando a alegria daquele peixe e vão embora. E você e eu, a gente sabe muito bem como terminou a história daquele peixe. Porque o peixe ele foi feito para viver na água. Parece vida, mas aquele peixe não estava experimentando vida, ele estava em agonia. Não é vida, é agonia, é morte. Então aquele peixe não estava feliz, ele estava angustiado. E assim está também o nosso coração e a nossa vida, quando a gente não caminha com Jesus, quando a gente não se aproxima para viver com Ele, parece vida. Parece vida, mas é agonia e é morte. Porque a palavra é clara que a gente só vai chegar à eternidade vivendo com Jesus, vivendo com Ele, caminhando com Ele, aceitando o amor dEle, aceitando o sacrifício. Por isso você tem uma cruz aqui, para lembrar o sacrifício que Ele fez por ti e por mim, na cruz do Calvário. Para você e a gente parar de experimentar a agonia e começar a experimentar a vida de verdade. Espero que essa noite seja um tempo de você sair e começar a experimentar a vida. E você hoje não ter o mesmo fim trágico do peixe na eternidade. Morte eterna ou vida eterna. Caminhar com Jesus. Isso é ser igreja. Vamos orar? Quero te convidar a ficar de pé para você orar. Quero te convidar a você pensar um pouco em silêncio agora na tua vida e na tua história e pensar se você tem vivido em agonia ou você está experimentando vida de verdade. Senhor, quantas vezes a gente olha para a nossa história e vê que muita coisa está errada, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer porque mesmo em meio às nossas falhas e nossos pecados, nessa noite novamente Tu nos acolhes com o Teu amor. Eu quero louvar o Teu santo nome, Deus, por causa da comunidade do Campolim, que tem abraçado pessoas e tem procurado viver o Teu Evangelho. Obrigado, Deus, porque isso aqui é um espaço não de entretenimento, Deus, mas de transformação de vidas. Para que a gente possa mudar e mudar para melhor. Porque, Deus, tudo muda quando a gente muda. Transforma, Senhor Deus, a nossa história, transforma a nossa vida. Eu quero te agradecer porque esse espaço nós podemos experimentar comunhão, a gente experimenta cuidado, pastoreio, e a gente está muito grato por isso. Nos ajuda, Senhor Deus, a caminhar junto como igreja, caminhar junto como cristãos, a gente poder se apoiar, ser braço amigo, ombro amigo, caminhar contigo. Obrigado, Deus, porque essa comunidade nasce de um sonho que vem do Teu coração. Eu rogo, Deus, que Tu continues a estar à frente de cada novo passo e que o nosso coração possa continuar se enchendo de alegria com cada pessoa que entra aqui, Deus, e não é porque a casa está cheia, Deus, mas é porque mais pessoas têm ouvido o Teu Evangelho. Muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Nos ajuda, Deus, a caminhar juntos, porque, Deus, viver em igreja é bom demais. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.